GEPANcast, o podcast do servidor público. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GEPANcast, o podcast do servidor público. Meu nome é Gisele Moreno e sou anfitriã deste programa. Espero que vocês gostem e interajam junto conosco ao final do vídeo. Hoje recebemos o Eduardo Franco da Silva, sócio-diretor da GEPAN, contador, especialista em gestão pública municipal e também experiente na área de RH. Seja muito bem-vindo, Eduardo, é um prazer recebê-lo novamente aqui. Obrigado, Gisele. Sejam bem-vindos todos ao nosso GEPANcast. Hoje nós vamos falar sobre um programa muito conhecido, muito falado e muito bem visto pela sociedade e por todos nós, porque é um programa que beneficia a muitos jovens, possibilita a inclusão social, uma preparação para a carreira profissional, e esse programa é o Jovem Aprendiz. Nós temos vários jovens que trabalham, que exercem funções extremamente importantes dentro de organizações e já começam a dar os primeiros passos ali nas carreiras, nas escolhas profissionais. E o tema de hoje é Jovem Aprendiz na Administração Pública, obrigação legal, inclusão, formação e intermediação de entidade para a seleção. Então, nós vamos falar sobre todas essas facetas do programa Jovem Aprendiz. Não é mesmo, Eduardo? Vamos lá, Gisele, assunto extenso. Essa pauta hoje vai levar um tempinho a mais aqui do que o normal, então vamos embora. Como dizem as pessoas mais antigas, hoje tem pano para manga, né? Vamos, tem bastante coisa para falar, bastante coisa para esclarecer. O assunto é interessante e hoje a administração pública está convivendo com isso. Então é bom que estejam todos preparados. Então me diz, o que é o programa Jovem Aprendiz e o quanto ele é importante e necessário dentro da administração pública? Bom, Gisele, o programa Jovem Aprendiz foi instituído na legislação trabalhista nos anos 2000. A Lei 10.097, na época, instituiu alterações na CLT e aí trouxe essa figura do jovem aprendiz para a legislação trabalhista, que até então não existia. Todos sabem aí, conhecem, quem já viveu isso. Antigamente existiam as guardas mirins, os polícias mirins, eram entidades que intermediavam aí a colocação de jovens, abaixo de 16 anos no mercado de trabalho, tá? Tanto na iniciativa privada como na administração pública. Tá? Mas voltando lá na historinha, essa lei de 2000, ela demorou muito ainda para entrar em vigor, porque ela carecia de regulamentação, tá? Então, se vocês lembrarem, isso aí foi um debate que teve no Brasil. Quem é da época aí, eu sou antigo, então eu lembro disso, que na época da promulgação da lei, aquele ex-jogador, o Raí do São Paulo, ele foi um ativista quanto a essa regulamentação, porque ele tem lá as escolinhas dele, acho que é gol de letra, não sei, que ele tem lá com outro jogador. Então eles tinham muitos jovens lá e tinha essa preocupação, de inserção desses jovens no mercado de trabalho, para buscar uma qualificação profissional antes da maioridade. Então foi por muita insistência dele, luta dele, primeiro o decreto veio nos anos 2005, o decreto 55/98, e na sequência ele foi se aprimorando. Até anotei aqui para não esquecer, em 2018, agora que é o decreto que está valendo, o 95/79. Então, esse decreto vigente hoje, que regulamenta aí essa questão do jovem aprendiz, que nada mais é que uma política pública de inserção de jovens no mercado de trabalho e possibilitar esse desenvolvimento profissional e social de cada trabalhador. Então, a legislação hoje prevê que no mínimo de 5% e o máximo de 15% dos trabalhadores sejam preenchidos por esses jovens. E é bom que se diga, por que a gente está trazendo esse assunto aqui, considerando que a GEPAN atua somente com órgãos públicos, tá? Inicialmente, a iniciativa, o propósito era para exigir, obrigar a iniciativa privada a respeitar essa regra, tanto que ela foi inserida na CLT. Com o passar do tempo, as legislações vão se adaptando, se adequando e modernizando. E hoje nós temos normas do Ministério do Trabalho
que inseriram aí a administração pública nessa obrigatoriedade. Então, posso citar aqui, desde 2021 já tinha a lei, a portaria 671, tá? Essa foi a primeira vez que trouxe a figura da administração pública e depois passou pela portaria 3544/2023 e agora atualmente pela portaria 3872 de 2023. Então, o que a gente tem hoje é uma necessidade de que as administrações públicas também observem e respeitem essa iniciativa e toda essa questão que foi incluída lá nos anos 2000, tá? Então, hoje a administração pública está nesse cenário também. Nós falamos sobre legislação, né, sobre essa inserção da administração pública nesse cenário, e é comum ter regulamentação do programa Jovem Aprendiz, é necessário lei municipal específica regulando essa forma de contratação? Bom, Gisele, importante a tua pergunta, porque é sempre bom, e a gente aqui sempre deixou bem claro isso nas nossas conversas, desde anos atrás, quando nós tratamos da questão eu lembro do piso da enfermagem, que né, gerou até vários podcasts entre nós, explicando a questão do pagamento da complementação. Isso onde eu estou querendo chegar é que na administração pública existe o princípio da legalidade, que deve ser observado por todos os órgãos da administração pública. Então, nesse caso, não diferente, nós também orientamos que o município estabeleça um regulamento, tá? Por meio de lei, se for o caso, um decreto regulando essa questão no âmbito local. Embora, tá? É bom que se diga, eu trouxe até aqui um número de um auto de infração que nós tivemos acesso pouco tempo atrás. Vou citar o número aqui, é 22.833.349, dígito 1, tá? Esse auto de infração foi aplicado numa autarquia do município que é cliente nosso, e lá, na ocasião, o Ministério Público do Trabalho decidiu que a autarquia não precisava aguardar que o município regulasse por lei aquela situação em que ela estava obrigada a respeitar a CLT, porque aquele município ele era regido, os seus servidores eram regidos pela CLT. Então, tem essa questão também que é importante que se diga. O órgão público que observa o regime jurídico estatutário, ele não está diretamente obrigado, tá? Porque essa regra veio a partir do Estatuto Seletista, que é a CLT. Portanto, somente aqueles órgãos que adotam a CLT é que estão obrigados a respeitar, tá? Por si só, por conter na CLT. Mas, repito, conforme nós sempre orientamos, até para que tenha maior segurança jurídica e evite questionamentos futuros, é importante que o município legisle isso e estabeleça em lei todo um regulamento quanto à quantidade de vagas, duração dos contratos, forma de acompanhamento e quais são os setores que serão ocupados por esses jovens. E quando o órgão público vai realizar essa contratação, como que deve funcionar? Quem vai fazer essa... É necessário um órgão, uma instituição, algum caráter educacional, assistencial, realizar essa intermediação? Como que funciona tudo isso? Essa relação entre entidade e poder público, como que realmente acontece a contratação desse jovem? Gisele, também uma ótima pergunta. Hoje eu não vou dizer aqui que existe uma única possibilidade, tá? Existe a que a gente entende que é a mais correta e adequada. Só que eu não posso deixar de mencionar que o município também pode instituir um regramento e ele mesmo contratar diretamente. Porque ele não deixaria de estar obedecendo à legislação. Tá? Só um adendo ao que eu falei anteriormente. Quem tem regime estatutário, se quiser instituir por lei também um regramento e contratar, não está impedido disso. Tá? Mas o que eu quero deixar claro aqui é que a regra hoje está no âmbito trabalhista da CLT. Então, a obrigação mesmo só os municípios segurar que adotam esse regime jurídico. Voltando à questão posta, em que pese as administrações terem essa iniciativa de poder instituir e contratar seus jovens,
nós recomendamos que ela passe por uma entidade, Uhum. tá? Vocês verão lá no artigo 428 que diz lá que há uma necessidade que os jovens sejam inscritos em programas de aprendizagem, tá? Então, esse é um requisito de validade do contrato de aprendizagem. É por isso que nós entendemos que uma entidade formadora, que ali ela será usada para selecionar essa contratação dos jovens e oferecer uma formação teórica, ela também tem essa capacitação e atende à legislação, tá? Esse processo de aprendizagem. Então, ela vai fazer um segundo trabalho. O jovem normalmente atua em determinado horário na iniciativa privada ou no órgão público, mas ele também tem um horário dispensado para cursos e aprendizados nessas entidades que são capacitadas para isso. Então, nós entendemos hoje que o modelo ideal é o município contratar uma entidade sem fins lucrativos para essa intermediação. Aqui no município nós temos uma entidade que é a Instituição Capaz, né? E todos os sábados, porque fica próximo à minha casa, quando eu passo por ali, tem vários jovens num momento de intervalo com a camiseta da instituição e todos os sábados, na parte da manhã, eles vão fazer esse curso, essa parte educativa. Eu não sei o que é tratado lá, mas eu vejo a participação deles e eu sei que bem cedinho eles já estão por lá e até por volta do meio-dia. Sempre o pessoal. Você vê a disposição deles, né? A interação entre os jovens acabou correndo ali nas calçadas. E muitas vezes a gente até tem que desviar dele. E aí eles trabalham a semana toda e aos sábados ainda vão se qualificar, aprender um pouco mais ali, o que é interessante. E também traz uma responsabilidade para o jovem, porque ele tem a obrigação de cumprir os seus horários, os seus deveres enquanto contratado, e aos finais de semana, aos sábados, ele ainda tem esse caráter educativo a ser cumprido ali, né? Exatamente. E aí tu traz essas lembranças aí, né? Que eu entrei em contato com o pessoal aqui da Instituição Capaz, até para entender melhor, né, todo esse processo. E aí a gente percebe aqui que na apresentação deles, isso aqui é nostalgia, tá? Eles colocam aqui, a Instituição Capaz de Adamantina, a antiga Polícia Mirim de Adamantina. Então, isso aqui, para quem é antigo, como eu sou, só vai recordar que antigamente, hoje tem os jovens, que são da Instituição Capaz, mas antigamente tinham os policiais mirins. Eu, por exemplo, fui um policial mirim. O pai da Gisele, o Antônio Moreno, foi um policial mirim também. Então, da mesma forma como hoje eles têm esse período de interação lá e um curso e aprendizado fora da área do trabalho, mas algum aprendizado específico, nós na época como eu usava farda, então nós tínhamos horário de ordem unida no sábado. Então aos sábados nós tínhamos uma palestra e alguém da cidade, alguém conhecido, um professor, geralmente, dava palestras sobre vários assuntos. E aí, na sequência, nós íamos para a rua, ordem unida, marchar. Então, isso era uma disciplina que a gente tinha até no final de parece semana. um pouco o pessoal do tiro de guerra, né? Que eles têm que cumprir alguns requisitos ali. E o Eduardo mesmo mencionou que o meu pai participou, né, desse grupo de Polícia Mirim, e era um motivo de orgulho para minha avó a foto dele de farda aos 9 anos, uma coisa que hoje seria inadmissível, mas já estava ali trabalhando e levando um pouco de sustento para casa, que também um jovem, na verdade, era criança, né? Não era nem um jovem, mas era uma criança que já tinha suas responsabilidades também. Exatamente. Com quantos anos que você começou? Não, eu comecei tarde porque eu vim para o estado de São Paulo já com 16 anos, mas com 17 eu já estava na Polícia Mirim, né? Já buscando, porque eu comecei a trabalhar também na prefeitura,
Então, para trabalhar na prefeitura, eu precisava Tinha estar ter esse vinculado à vínculo. Polícia Mirim. Então, esse foi o início de tudo, entendeu? Olha só, então é uma instituição que há anos promove a inclusão, a formação do jovem para o preparo do mercado de trabalho. Hoje nós temos aqui na GEPAN, então, 2 sócios. Eu acho que outros também passaram. José Carlos Fasson. Acho, José Carlos eu Fasson. acho que o Alan também, não foi? Não, não tenho certeza, mas eu sei que ele trabalhou conosco na Então, prefeitura. vários sócios hoje participaram desse momento de inclusão, participaram desse grupo da instituição e hoje estão aqui profissionais, qualificados. Então, ter essas lembranças e trazer também esse feedback atual é muito importante. Trazer a responsabilidade para o jovem de que ele pode ser, sim, um agente transformador do seu próprio futuro. É isso aí, Zé. Até Né? complementando em cima dessa intermediação, né, que a instituição capaz, a antiga Polícia Mirim, ela se adaptou à legislação, nada mais isso. Então ela foi atrás, se deparou com uma mudança e ela se adaptou e pronto. Hoje segue a vida e continua fazendo o mesmo papel, tendo a mesma importância. Até peguei um exemplo aqui de do trabalho deles. Por exemplo, um garoto que trabalha 4 horas por dia. Ele tem um dia, a segunda-feira, por exemplo, que é reservada a cursos na entidade, então ele fica lá, e daí já trabalha de terça a sexta, 4 horas por dia. Da mesma forma, quem trabalha, aí já muda um pouco, tem gente que trabalha 5 horas, e aí faz o curso no sábado, e 6 horas também. Então eles têm todo um regramento lá, para cada ano, eles devem aprovar, deve ter uma comissão, alguém, então estabelece quais são os valores que recebe, quais são os custos, e é dessa forma que eles trabalham aqui. E eu acredito que aí na sua cidade deva ter uma entidade desse patamar também, e é essa que a administração deve buscar quando for recrutar jovens aprendizes. E nós sabemos que para iniciar o trabalho, nós temos que passar pelos exames admissionais e, ao final do contrato, demissionais, né? O jovem aprendiz também tem que passar por isso? Como que funciona? Exatamente, Gisele. O jovem aprendiz ele tem direitos, deveres, responsabilidades, logicamente, mas a legislação também resguarda ele de direitos trabalhistas. Tá? Por isso que ele tem, antes de iniciar o trabalho, passar por exame admissional e da mesma forma, ao desligamento, ao término do contrato, ele fazer o demissional também, até para evitar resguardar o órgão público também, de estar dispensando alguém que não poderia naquele momento, por qualquer motivo, e eventuais responsabilidades. Então, é toda uma questão que é assegurada a iniciativa privada, em geral, com os seus trabalhadores, também deve ser observada em relação a esses garotos. E em relação aos encargos trabalhistas e previdenciários, como que funciona essa responsabilidade do município e os direitos desses jovens trabalhadores? Tem um recolhimento do FGTS de 2%? Exatamente. Aí há uma peculiaridade. Para o jovem aprendiz, a legislação estabeleceu umas regrinhas diferenciadas do que é usado para os trabalhadores em geral. Por exemplo, vamos começar pelo INSS. O INSS ele tem um desconto da contribuição dele. Esse desconto que todo trabalhador tem, que varia ali de 7,5% a 14%, de acordo com a faixa salarial, né, a tabela progressiva vigente em cada ano. Então, esse valor é descontado. E o fundo de garantia, diferentemente dos demais empregados que têm 8%, o jovem aprendiz tem direito a 2%. Então é 2% também, mas que vai para uma conta vinculada dele também. Tá? Então, pensando em encargos trabalhistas previdenciários, são essas regras que devem ser observadas. Alguém vai perguntar assim, tá, mas e aí o encargo patronal? Não, encargo patronal não tem, tá? Porque, em regra, a entidade sem fins lucrativos elas são isentas de cota patronal. Então, quando ela intermedia essa contratação, esse custo ela não tem, tá? Então, na verdade, ela não tem nenhum custo em relação a isso, tá? Ela é usada simplesmente para intermediar e fazer todo esse processo ser legalizado aí com a administração pública. Então,
em regra, o órgão público contrata intermediária e ela reembolsa esses valores para ela, que são os custos que ela tem com esse jovem. Ela está lá dando curso, dando formação, está dando tudo. Então, ela fez todo o processo dele, contrata ele. Então, seguindo até a mesma linha aqui dos custos de 2025 da nossa instituição de Adamantina, eles têm um valor que é igual para todos os jovens, tá? E ele varia proporcionalmente de acordo com a jornada que o jovem irá cumprir. Então, tem um caso aqui de quem é 4 horas, aqui é o valor de 690, e quem está 5 ou 6 horas já são R$ 1.035. Então, a instituição ela planilha isso, esse valor do custo, mais a cota do Fundo de Garantias, 2%, né, que ela tem que pagar também. E a instituição aqui, ela estabeleceu uma taxa administrativa, tá? É um valor fixo, ele varia de acordo com o salário mínimo. Aqui é 18% do salário mínimo. Então, para cada jovem aprendiz, a instituição cobra esse percentual para intermediar todo esse processo. Então, aqui a Adamantina funciona dessa forma. Então, acredito que tenha esclarecido aí como é que funciona a questão dos encargos. E como você mencionou várias vezes, essa entidade ela vai intermediar então a contratação. E como que fica a questão do e-social? Boa, isso é muito importante, porque atualmente nós vivemos com e-social, né, gente? Então, para quem é jovem hoje no mercado de trabalho, já entrou no mercado de trabalho sabendo que existe o bendito do e-social. Agora, nós mais antigos, nós tivemos que se acostumar aí com mais essa alteração, né, há algum tempo atrás. Então, nesse caso, a entidade, como ela é a contratante, é ela que informa o e-social, todas as questões, tá? Então, você que está aí na administração pública preocupado, mas o jovem está aqui comigo, trabalha aqui, como é que fica a questão do e-social? Não precisa se preocupar, porque quem fará a informação e transmitir os dados é a entidade. Tá? Então, seguindo como aqui o exemplo da Adamantina, a instituição capaz, ela faz o registro e transmissão dos dados dos jovens dela e informa o CNPJ dos locais onde ele está alocado trabalhando. Então, é essa informação que o e-social recebe. Para o governo federal, ele entende que cada entidade, cada empresa privada ou órgão público, ele atende ou não a regra do jovem aprendiz, porque está sendo informado lá que ele está contratando, está recrutando por meio de uma entidade sem fins lucrativos, que é a que tem a responsabilidade para fazer essa informação. Então, é dessa forma que segue a informação pelo social. Inclusive, é que um pouquinho extenso aqui para ficar lendo, tornar cansativo para vocês, mas eu tenho um trechinho do manual de orientação, inclusive o manual atual, divulgado agora em julho de 2025, que tem as orientações de como proceder nesse caso. Então, tão logo o nosso vídeo suba para a plataforma, eu colocarei essa informação lá, inclusive um link com o manual na íntegra para vocês conferirem, tá? E observar essa orientação específica para esse caso. Então, pessoal, na descrição do nosso vídeo, vocês podem encontrar essa informação e o link para o manual, tá? Então, se você quiser acessar, é só ir lá na descrição e já poder ler esse trecho que o Eduardo mencionou, como ele mesmo disse, é um pouco mais extenso e acabaria ficando um pouco cansativo aqui para vocês, mas depois vocês têm essa possibilidade de encontrar lá o material completo. Mas, Eduardo, me diz o seguinte, quais são os ganhos que o município tem? O próprio jovem também, quando obtém o programa, se ele é bem conduzido, também tem ganhos. Na sua visão, o que o município ganha ao contratar esse jovem? Gisele, primeiramente, está obedecendo a lei. Leis são para serem respeitadas, tá? Então, esse é o ponto principal. Depois tem o caráter social nisso tudo. Tem toda a questão da qualificação e desenvolvimento do jovem no mercado de trabalho. É aquele momento que tira ele aqueles medos de nunca ter trabalhado, nunca ter tido contato com nada. De repente,
ele começa a se familiarizar com aquela situação para compreender como é o processo e lá na frente o que ele vai encontrar com a responsabilidade da maioridade, Sim. tá? Enquanto jovem, é lógico que ele tem todos esses As cuidados. inter-relações pessoais, né? Isso. O convívio da sociedade, que é algo que o jovem, a criança, só tem do meio familiar. Aí, quando passa a conviver num meio profissional, são outras culturas, outras formas de falar, não dá para fazer uma birra, né? Não dá para bater um pé, mas tem que se portar profissionalmente. Isso, e as gerações estão em constante mutação. Sim. A minha geração, que é de década de 80 e 90, não tem nada a ver com a geração de hoje. Uhum. E assim, consequentemente, o jovem daqui 10 anos não tem nada a ver com o jovem de hoje. Então, é todo esse cuidado que tem que ter nessa inserção e dar essa chance de não só de capacitação, mas de formação dessa geração para que lá na frente eles sejam profissionais qualificados, eles tenham condições de seguir a vida no trabalho deles, entender as dificuldades. A gente vive num mundo hoje de tantos problemas psicológicos, a questão de ansiedade e tudo Uhum. mais. Então, eu acredito que é muito importante essa questão que melhora, respondendo também a sua pergunta, a questão de imagem institucional da administração pública, tá? Pensando nos jovens da sua cidade, né? Para que lá na frente eles não se assustem com o mercado, tá? Eu digo sempre para o meu filho que está para entrar, né, nessa fase de maioridade, é preciso que eles saibam como funciona um grampeador, como Uhum. se fura um papel lá naquele furador, tá? Então, tem tantas questões assim, bobas para a gente que já está no dia a dia, mas que para eles são novidades e que talvez até eles fiquem vislumbrados em entender como se faz coisas tão corriqueiras que Sim. são corriqueiras para nós, mas para Sim. eles são novidades. Então, eu vejo que esse papel, essa imagem institucional fica muito em evidência. O gestor público ele poderá declarar nas entrevistas que der que ele está atendendo perfeitamente a sociedade e olhando para esse grupo de pessoas, né, esse grupo de cidadãos. E para os jovens, é a questão da experiência na prática. Como Sim. você bem disse, eles têm um convívio familiar, eles têm pai, mãe, tia, avó, aquele dia a dia ali que hoje eles estão mais vinculados a uma tela de celular ou de computador do que aquelas atividades corriqueiras de um dia a dia de trabalho. Então, essa experiência prática, esse aprendizado, certamente servirá como uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Ele não se assustar tanto quando For a vez tiver que enfrentar propriamente isso. dita, Exatamente. né? Exatamente. Ao assinar a carteira realmente do trabalhador Que ali, emoção, hein? Já pensou? aí sim, aí a vida começa, né? A hora que chegar o boleto, É verdade, o boleto é o mais medonho sim. de todos, né? A conta batendo, mas realmente a vida adulta ela chega para todos. E nada melhor do que você ter uma experiência, uma carga anterior e na hora da solução dos problemas, na hora da dificuldade, já saber como se portar e como transparecer a sua conduta como profissional, a sua conduta como pessoa na vida profissional realmente. Aprender também a ter essa convivência, né? Sim. Com várias pessoas diferentes, várias pessoas com seus mais diversos ânimos. Uhum. Cada dia é um ânimo diferente, mas você ter essa experiência é muito bom. Né? Vamos finalizando, e para finalizar, você mencionou sobre a forma da contratação ser por entidades, né? Os órgãos públicos fazem essa intermediação com as entidades. Qual que é o caminho, então, mais seguro
para que não hajam apontamentos do Tribunal de Contas nesse tipo de contratação. Tá, pois bem, conforme eu coloquei para vocês, para você, principalmente, no começo, é que a prefeitura não está impedindo de contratar diretamente, tá? Então, se ela tiver na regra dela, que ela mesma vai contratar, ela vai tomar todos esses cuidados, vai respeitar a lei, prazo de trabalho, dar curso de qualificação. Se tudo ela se responsabilizar, não tem problema nenhum. Ela faz por ela mesma, tá? É um assunto, inclusive, que a gente pode até conversar num próximo episódio, que é dos estagiários. Estagiários também há essas mesmas possibilidades, fazer diretamente ou contratar um intermediário, mas aí já fica uma dica aqui para um próximo programa. Agora, a questão da contratação, se a prefeitura optar e não querer mexer com isso, que é muita responsabilidade, não sei o que lá, burocrático, os servidores já estão atolados do que fazer. Aí a prefeitura pode contratar a entidade, assim como aqui em Adamantina tem disponível a instituição capaz, e aí a contratação, nós orientamos aqui os nossos clientes a fazer por dispensa de licitação, tá? Faz um processo de dispensa e aí contrata, principalmente a questão das instituições que geralmente não tem muita na cidade, tá? Aqui em cidades de pequeno porte, conheço a instituição capaz. Então é mais uma justificativa para fazer uma contratação por dispensa, sem concorrência entre outras entidades. Então, pessoal, hoje nós tratamos sobre jovens aprendizes dentro das administrações públicas. Nós entendemos um pouco mais como funcionam as contratações, quais são os direitos, também um pouco dos deveres desses jovens aprendizes em relação à capacitação, ao planejamento educacional deles dentro dessa obrigatoriedade. E nós agradecemos, então, o Eduardo, agradecemos o nosso pessoal da técnica, que está representado pelo Guilherme, e espero contar com você em uma outra oportunidade. Fique à vontade para trazer outros temas e nós trocarmos um pouco mais de conhecimento com você. Muito obrigada, Eduardo. Eu que agradeço, Gisele, mais uma vez essa oportunidade, tá? Trazer aqui, bater um papo contigo e compartilhar essas questões que a gente aqui aprende ao dia a dia. Então, o conhecimento é para ser difundido, tá? Então, esse é o propósito de estarmos aqui. Cada vez mais isso chegue a mais pessoas, então por isso é importante o recado que a Gisele dará daqui a pouco sobre curtir, compartilhar nossas páginas e tudo mais. Então esteja sempre atento a elas, que sempre estamos também divulgando conteúdo novo. É isso aí. Então, ative o sininho de notificação para receber todas as nossas novidades no nosso canal no YouTube. Também estamos no Spotify. Se quiserem ouvir a gente por lá, fiquem à vontade. Compartilhem nas suas redes sociais, curtam a GEPAN no Instagram, no Facebook. Será um privilégio contar com a participação de todos vocês. E espero vocês no nosso próximo episódio. Esse foi mais um GEPANcast, o podcast do servidor público. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. GEPANcast, o podcast do servidor público.